Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 3. Primeiro João, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos, mais uma vez, orar ao Senhor, pedindo a Deus a sua misericórdia. Senhor, como nós somos incapazes de entendermos a Tua palavra, como nós somos fracos, como nós somos inclinados a temer os homens. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos olhos, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Nos perdoa, porque nós temos pecado contra o Senhor. Nos perdoa porque nós temos muitas vezes agido contra a Tua palavra. Nós não temos nos conformado à Tua lei. Nós temos buscado muitas vezes o caminho mais fácil. Nós temos atendido aos anseios dos nossos corações. Nós temos vivido em função deles. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda a olharmos para aquilo que o nosso Redentor fez por nós e a compreendermos que não lutamos sozinhos, não perseveramos sozinhos. Na verdade, só perseveramos porque o Senhor persevera conosco, porque o Senhor nos sustenta. Nos ajuda, ó Deus, e nos dá esperança de que um dia nós seremos como o nosso Rei. Nos ajuda, Senhor, a nos edificarmos, a nos pastorearmos aqui. Tem misericórdia de nós. Como é difícil, Senhor. Muitas vezes vivemos em função daquilo que achamos que é certo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos livra de nós mesmos. Nós precisamos tanto do Senhor. Nós carecemos da Tua direção, nós carecemos da Tua ação, Senhor, porque nós sabemos nesta noite aqui, reconhecemos como igreja, que se o Senhor não for propício a nós, nós estaremos perdidos. Mas como é maravilhoso nós sabermos que o Senhor nos trouxe aqui, como isso traz esperança para o nosso coração, sabermos que o Senhor preparou esse momento, saber que o Senhor nos chama de filhos, saber que ainda que venhamos a passar por aflições neste mundo, sabermos que o nosso Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. E se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores. Nos lembra disso, Senhor.
Nós precisamos relembrar estas realidades. Tem misericórdia de nós, ilumina o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações. Não permita, Senhor, que nós continuemos, ó Pai, da mesma forma diante da Tua lei. Que nós possamos ter a atitude que teve o rei Josias quando ouviu a Tua lei. E ali ele se arrependeu, ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento, em sinal de quebrantamento diante da Tua lei. Ó Senhor, que o Teu povo nesta noite ouça a Tua voz, a Tua palavra. Que o Teu povo ouça a Tua voz, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos percebido, e já tenho falado isso há alguns domingos, que João, ele é, de fato, bastante repetitivo. Mas nós louvamos a Deus porque nós temos observado que o quão nós precisamos evoluir, o quão nós precisamos crescer, mesmo diante de coisas que nós ouvimos tantas e tantas vezes. E às vezes nós trazemos um orgulho escondido no nosso coração de que não precisamos ouvir mais aquelas mesmas coisas. Deus, ele tem nos desafiado, particularmente eu tenho sido muito desafiado. Confesso que quando iniciei essa exposição em 1 João, eu confesso que eu pensei que eu estaria diante de uma carta um tanto simples diante de outras cartas, não diminuindo a carta de João, mas simplesmente por entender que João era tão direto em suas colocações. Mas João, ele nos desafia a, de fato, e ao nos relembrar, ele sempre nos chama a atenção e nos faz refletir: será que nós, de fato, temos vivido o Evangelho? Será que, de fato, nós podemos dizer com convicção que somos filhos de Deus? João, ele vai enfatizar os seus ensinamentos, e essa é uma prática dos apóstolos. Nós lemos hoje pela manhã, por exemplo, aquele texto lá de Filipenses, capítulo 3, versículo 1, quando Paulo, ele escreve aos Filipenses, e ele diz que é importante relembrar as mesmas coisas, escrever as mesmas coisas. Filipenses 3:1, Paulo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. João, ele faz tudo isso aqui. Ele vem com os seus testes, o teste moral, depois o teste social, depois o teste doutrinário, depois ele abre um parêntese para alegrar o nosso coração, trazer esperança, não deixar com que eu e você desanime na caminhada, desanime diante dessa avaliação que fazemos diante do paradigma que é a palavra de Deus. Mas aí ele volta e, de uma maneira mais comprometedora, ele vai então traçar os mesmos testes para nós. E a minha oração é que Deus, ele tenha misericórdia da minha vida. Eu quero então, diante do que eu tenho percebido aqui em João, me arrepender dos meus arrependimentos, se é que você me entende. Daqueles pecados que tenazmente nós confessamos diante de Deus, corriqueiramente. Senhor, tem misericórdia, eu pequei na mesma coisa, eu fiz a mesma coisa. Aí vem João e relembra de novo. Relembra, né? A nós. E esse relembra de novo foi boa, né? Foi bem João. Então nós somos convidados mais uma vez a refletirmos sobre mais um teste, na verdade um teste que João já fez conosco, né? Que é o teste moral. Esse teste que nós observamos, por exemplo, e foi feito conosco lá do versículo 5 até o versículo 6 do capítulo 2. João, ele vai então novamente fazer um teste moral. Ele vai então fazer uma avaliação se de fato aqueles que estavam nas igrejas da Ásia, sim, porque nós devemos relembrar que João não escreve para uma igreja específica. João, ele escreve para várias igrejas. Ele vai fazer então uma avaliação novamente para que aquelas pessoas tenham convicção que de fato elas são filhas de Deus, se são ou não. Então João, ele de uma maneira mais comprometedora, ele vai trabalhar essa questão da avaliação moral. E nós temos isso aqui do verso 4 ao verso 10. Só que João agora, ele vai se utilizar do contraste. Ele sempre vai
comparar os filhos de Deus e os filhos do diabo, os justos e os ímpios. E ele vai fazer esse primeiro teste que nós vamos ver hoje, que vai do versículo 4 ao versículo 10. E depois nós teremos o teste social, onde João vai falar novamente a respeito do amor ao próximo, do amor ao irmão. E isso vai do verso 11 ao verso 18. E aí depois nós temos aquele grande parêntese que nós somos confortados por João. E aí depois do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, ele volta a fazer o teste doutrinário. É assim que João vem trabalhando e é assim que nós iremos então continuar. Então, diante disso, nós continuaremos um pouco na temática que nós abordamos no domingo passado. Hoje nós continuaremos falando a respeito dos verdadeiros filhos de Deus, mas focando na ideia de João aqui. Os verdadeiros filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Essa é a ideia que João vai trazer para os seus leitores e a ideia que João traz para nós nesta noite. E em primeiro lugar, nós iremos perceber aqui a natureza do pecado e as suas origens. Como nós temos trabalhado em algumas oportunidades, eu não vou aqui trabalhar um texto, um versículo após o outro, mas pegar exatamente a ideia de João e trabalharmos essa ideia. Então nós temos aqui primeiro o verso 4 e depois eu vou chamar a sua atenção para o verso 8. Por favor, olhe aí o verso 8, na parte A, quando ele vai dizer: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então nós temos aqui a natureza do pecado e as suas origens. O breve catecismo de Westminster, na pergunta 14, diz o seguinte: o que é pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade à lei de Deus ou transgressão a ela. O apóstolo, ele traz aqui no verso 4 uma definição que deve ficar inculcada nas nossas cabeças sobre o que é pecado. Pecado não é aquilo que eu digo que é pecado. Pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. E a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos definindo como pecado aquilo que não transgride a lei de Deus. E aí corremos o risco de cairmos no legalismo e colocarmos de repente um jugo sobre os nossos irmãos que não é o jugo da lei de Deus, é o nosso próprio jugo. É aquilo que nós dizemos que é pecado. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Olha o que aqui diz o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. João, ele está aqui fazendo uma referência em especial aos 10 mandamentos, que são sumarizados pelo próprio Senhor Jesus, quando o escriba chega interpelando Jesus, perguntando qual é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai contra os mandamentos de Deus. Provavelmente João, ele estava aqui, provavelmente, podemos dizer com quase toda certeza, João, ele tinha em mente aqui os falsos mestres, que acreditavam que era possível ter uma vida com Deus sem a guarda dos mandamentos. Não é à toa que João fala: aquele que conhece a Deus guarda os seus mandamentos. Versículo 3 do capítulo 2. Só que João, ele coloca aqui o verbo praticar, quando ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, tendo o pecado como estilo de vida. O pecado, ele será um acidente na nossa vida, e nós vamos ver mais para frente. Mas ele fala que todo aquele que tem o pecado como estilo de vida, que vive contra os princípios da palavra de Deus, esse é o que transgride a lei. A palavra lei aqui, ela é a palavra anomia, ou seja, é um desprezo pela lei, é uma atitude de rebeldia. É um indivíduo que sabe o que é certo. No entanto, ele opta por tomar o caminho contrário à vontade revelada de Deus e fazer as coisas segundo os seus próprios pensamentos. O pecado é a insubordinação a Deus, o desejo do ser humano de fazer as coisas a seu próprio modo e a recusa em conhecer o Senhor como soberano legítimo. Em essência, nós podemos dizer que consiste em colocar a própria vontade acima da vontade de Deus.
é viver para si mesmo, se colocando no lugar de Deus, onde você determina as suas próprias leis. Isso é pecado. É quando eu assumo o trono da minha vida no sentido de eu determino aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. A minha forma de ver o mundo, a minha forma de encarar as coisas é determinada tão somente por mim. E aí nós caímos no erro. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Nós vimos isso hoje de manhã, Jeremias 17:9. Caímos no erro e muitas vezes achamos que aqueles que de repente têm uma vida mais extravagante do que a nossa, são eles que estão perdidos. Mas muitas vezes, irmãos, através do nosso zelo e da nossa falta de piedade, nós caímos no farisaísmo. E nos tornamos tão pecadores quanto aqueles que vivem uma vida extravagante. Quando muitas vezes nós dizemos que algo é pecado, quando isso não é pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Aquilo que eu faço está transgredindo a lei? Não está transgredindo a lei. Então, não é pecado. E nós precisamos ter maturidade quanto a isso, porque os falsos mestres, assim como os fariseus, eles chegaram ali diante do povo, determinando aquilo que de fato era pecado e aquilo que não era pecado. Mas nós temos um parâmetro. Nós temos a lei de Deus. A natureza do verdadeiro pecado é tudo aquilo que vai contra as Escrituras. Da mesma forma que alguém, descaradamente, é um adúltero, por exemplo, e peca contra a lei do Senhor, aquele também que estabelece leis e busca impor essas leis sobre as pessoas, impor essa lei como um parâmetro à parte das Escrituras, é um adúltero das Escrituras, da própria palavra de Deus. E nós precisamos fugir disso. Lá em Juízes capítulo 21, versículo 25, o texto diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Então nós temos aqui a clara definição de pecado. Pecado é rebeldia contra a lei de Deus, é desprezo pela lei do Senhor. É por isso que quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, nós precisamos ter ciência do que diz a palavra do Senhor. Não há confissão de pecados sem o entendimento da lei de Deus. Se eu não compreendo o que eu fiz, a minha confissão diante de Deus, ela será simplesmente uma encenação. Porque eu confesso mediante a lei de Deus. Eu confesso os meus pecados ao Senhor mediante aquilo que eu sei que é errado. Para depois a gente não estar confessando algo diante de Deus que a gente nem sabe se é errado ou não. É por isso, irmãos, que nós enfatizamos tanto a questão da leitura da palavra. Não há confissão de pecados se não há entendimento da lei de Deus. Porque confessar pecados é exatamente aquilo que nós temos aprendido até aqui de João. É simplesmente homologar aquilo que o Senhor tem contra nós. E é a sua palavra quem nos diz. Se não há presença das Escrituras na nossa vida, não há confissão de pecado. E se há confissão de pecado sem a presença da palavra de Deus, nós podemos ter certeza que nós estamos, de repente, tentando manipular Deus com as nossas ações. Mas Deus nos conhece. Ele não é manipulado por nós. Versículo 8, na parte A, nós mais uma vez vemos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O contexto nos mostra que a ideia deste verso não é que o diabo inventou o pecado, e que o pecado é algo que é meramente uma influência do diabo sobre o homem, como se o mesmo fosse uma simples vítima. O contexto nos mostra que só há duas filiações neste mundo: ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Nós vemos isso, por exemplo, no verso 29 do capítulo 2. Olha o que é que diz o texto. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós vimos que é nascido do Pai. E nós temos aí a parte A, que fala que aqueles que praticam pecado procedem do diabo. A ideia aqui é exatamente aquela ideia que vai ser confirmada no versículo 10 do capítulo 3. Isto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, esse que não pratica a justiça, que não se importa em viver de conformidade com a lei de Deus, nós podemos dizer que essa pessoa é filha do diabo, conforme nós vemos aqui. O conceito de que os praticantes do pecado procedem do diabo tem sua origem no ensino do próprio Senhor Jesus. E aí eu chamo a sua atenção lá para João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, verso 44. Observe o que é que o próprio Senhor Jesus diz. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Quando nós vamos para Mateus 13, 38, nós vemos: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. É exatamente a expressão que João usa para se referir ao diabo. Efésios capítulo 2, versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o texto diz que todo aquele que vive na prática do pecado procede do diabo, porque faz exatamente o que é próprio do seu pai. E nós precisamos, irmãos, tomar bastante cuidado com isso. Porque parece que a graça de Deus ela tem sido banalizada no nosso meio. Nós entendemos que o Evangelho é a manifestação da graça de Deus sobre nós. Mas o Evangelho não exclui a lei de Deus. Não há uma separação. Deus, ele veio através do seu Filho para nos resgatar da condenação da lei. Mas não veio para tirar a responsabilidade nossa. Você lembra o que Jesus diz lá em Mateus? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Você lembra, por exemplo, o que João mesmo diz? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. A guarda dos mandamentos de Deus não é um meio para sermos filhos dele. A guarda dos mandamentos de Deus é um meio para evidenciarmos que somos filhos dele. E se nós não nos importamos com isso, e se simplesmente vivemos para fazer aquilo que achamos mais certo, para fazermos aquilo que não condiz com as Escrituras, e pouco nos importamos com isso, nós estamos demonstrando que fazemos tão somente a vontade do Pai, que é o diabo. Então, João, ele não coloca aqui um senso de neutralidade. Não há aquele que está simplesmente diante de Deus e do diabo, e como alguns, de repente, pregadores arminianos colocam, você vai dar o poder para quem da sua vida? Não. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E essa é a condição de todos os que estão aqui. Ou você é filho de Deus, ou você que está aqui nesta noite me ouvindo, é filha ou filho do diabo. Como é que isso vai se evidenciar na minha vida, pastor? Há interesse no seu coração de guardar a lei do Senhor? Há tristeza na sua alma quando você peca? Ou será que você está muito mais preocupado em demonstrar a sua sabedoria, a sua força, ainda que isso venha contra a lei do Senhor, ainda que isso vá contra a palavra de Deus? Nós precisamos nos importar com isso, irmãos. Esse é aquele que pouco se importa com a lei de Deus, que não se comove ante as suas transgressões, que é indiferente diante da forma como tem vivido, contrária à lei do Senhor. Esse não é filho de Deus, mas filho do diabo. Então nós aprendemos aqui, nesse primeiro ponto, diante do texto que João mostra para nós, que a natureza do pecado e a sua origem é uma transgressão em primeiro lugar, contra a lei de Deus. E aqueles que transgridem corriqueiramente a lei do Senhor, têm isso como hábito, demonstram que são filhos do diabo e não filhos de Deus. Em segundo lugar, nós observamos aí no texto a obra de Cristo. E aí eu chamo a sua atenção para o versículo 5 e para o versículo 8, parte B. No verso 5 diz: sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Para isto, versículo 8, parte B, se manifestou o Filho de Deus,
para destruir as obras do diabo. Após observarmos que João lembra os seus leitores que pecar é uma característica do diabo, vemos João relembrar os seus leitores a respeito da obra de Cristo. João apresenta isso de duas formas. Em primeiro lugar, ele vai dizer que Jesus veio para tirar o pecado de seu povo. E em segundo lugar, ele vai dizer que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas vamos aqui para o verso 5. Mais uma vez, sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Anteriormente, João utiliza-se do verbo manifestou para falar a respeito aquilo que chamamos de parousia, ou seja, a volta de Cristo, a segunda vinda. Aqui João se restringe ao primeiro evento da vinda de Cristo, onde ele veio com o propósito de tirar o pecado dos seus filhos. Aí eu chamo a sua atenção para João capítulo 1, versículo 9, quando João Batista, ele vê o Redentor vindo, e ele diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O verbo tirar significa tomar para si e carregar o que foi levantado. A Bíblia nos diz que Cristo é o Cordeiro de Deus que pagou o preço em nosso lugar e assim quebrou o poder que o pecado exercia sobre o seu povo. Esse preço só poderia ser pago por alguém sem pecado. E nele não existe pecado, demonstrando assim que ele satisfez a justiça de Deus, a justiça do Pai. E aí, 1 João 2, versículo 2, nós vemos, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mateus, capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A ideia que nós temos aqui, quando João ele fala que Jesus ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, esse verbo tirar, ele demonstra essa ação atemporal de Cristo. Ele, como Cordeiro de Deus, levou sobre si, não somente o pecado da sua geração, não somente o pecado dos eleitos que viriam, mas também dos eleitos do Antigo Testamento. Essa ação de Cristo, de nos libertar do pecado, ela é uma ação atemporal. Jesus morreu pelo pecado de todos os seus eleitos. Mas eu quero chamar sua atenção agora para o verso 8, parte B. Quando nós vemos, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A expiação de Cristo não aniquila por completo a obra do diabo sobre os crentes. E quando eu falo obra aqui, eu estou me referindo aos pecados. Isso não quer dizer que o sacrifício de Cristo, ele não é suficiente. Mas isso quer dizer que nós ainda lutamos contra o pecado que habita em nós. O texto diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E eu acho interessante nós buscarmos o significado das palavras, porque isso, de repente, enriquece a nossa interpretação do texto. A ideia aqui do verbo destruir significa literalmente libertar alguém ou algo preso ou atado. É a ideia de soltar alguém que está amarrado. É como se fosse, de repente, libertar um preso. Jesus, ele vem então para libertar os cativos. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. E João estava lembrando os seus leitores a respeito disso, porque sim, eles iriam pecar, sim, eles iriam errar, mas eles deveriam ter a convicção de que o pecado hoje não exerce poder sobre eles, como não exerce poder sobre mim e você. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos errar, nós iremos falhar. Mas lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A obra de Cristo irá nos purificando e assim destruindo as obras do maligno em nós, à medida que nós vamos, de acordo com o contexto de João, confessando os nossos pecados. É o que nós aprendemos lá no capítulo 1, versículo 9. À medida que nós vamos também nos apropriando do fato de que Cristo intercede por nós diante do Pai.
E, por último, à medida que nós vamos alimentando a certeza, que não está baseada numa possibilidade, mas a certeza de que, de fato, um dia nós seremos como o nosso Redentor. Hoje, nós ainda pecamos, mas haverá um dia que nós não pecaremos. E essa convicção, ela nos purifica, conforme nós vemos no versículo 3, do capítulo 3 de João. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quando um cristão é unido a Cristo pela fé, ele é capacitado a se desviar do pecado e das obras do maligno, começando assim a viver uma vida santa diante de Deus. As obras do maligno ainda não estão totalmente desfeitas, mas a aparição de Cristo foi o primeiro passo rumo à sua destruição total. Agora o cristão pode viver com um conhecimento que pode escapar da tirania do pecado. É por isso que os apóstolos, eles exortam seus leitores em muitos momentos e dizem: não reine, portanto, em vós o pecado. Nós somos hoje escravos de Cristo. Pode ser que nós tenhamos algumas dificuldades. Pode ser que ainda existam pecados em nós que não foram aniquilados. Ainda há muito que amadurecer. Mas nós podemos ter convicção que por meio da obra do Redentor nós iremos progredir. O ponto é que muitas vezes nós nos esquecemos disso e achamos que estamos lutando sozinhos. Sim, nós temos que agradar a Deus. Sim, nós temos que obedecer aos seus mandamentos. Mas você acha que Deus, Ele não sabe, e isso não é uma desculpa para pecarmos? Mas você acha que Deus não sabe que você e eu somos incompetentes na arte de buscarmos viver de maneira perfeita? Somos, irmãos. E como nós precisamos nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. É isso que nos dá combustível para continuar. Não é porque você é bom, mas é porque Ele morreu por você. Ele amou você primeiro. A obra é dele. E a gente precisa se lembrar disso. Não como uma licença para pecar, conforme João já tem ensinado para nós. Mas como combustível para a caminhada. O que Cristo fez por nós deve modificar a nossa vida, a nossa forma de viver. E aí, terceiro, nós aprendemos aí no texto a respeito do proceder do cristão ou dos verdadeiros filhos de Deus. Chama a sua atenção agora para o versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Agora vá para o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. João traz uma dedução lógica aqui para nós. Se Cristo veio para destruir as obras malignas, que são pecaminosas, logo aquele que permanece em Cristo não peca ou não vive na prática do pecado. E aí vem uma pergunta para nós nesse momento. O cristão pode pecar? Essa é a grande questão que João vai trazer para nós aqui. Se nós admitirmos que João está ensinando aqui, que o cristão, sob hipótese alguma, ele pode pecar, porque de repente alguém pode pensar olhando esse texto: se o cristão pecar, então ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Então, nesse sentido, é impossível nós sermos filhos de Deus. Mas se nós admitirmos isso, nós estamos dizendo que João está se contradizendo naquilo que ele nos ensinou. Olha o versículo 10 do capítulo 1. João, ele fala: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A ideia que João está trazendo aqui para nós é simplesmente de alguém que tem o pecado como um hábito. Se eu tenho o pecado como um hábito, se eu sou indiferente à prática do pecado, e diga-se de passagem, isso não tem simplesmente a ver com questões morais, mas com tudo aquilo que vai contra as Escrituras, desde uma questão relacionada à área moral, sexual, de repente, mas também há uma postura de orgulho e arrogância diante da lei do Senhor. Há uma postura que demonstra que você não depende do Senhor. Você lembra o que diz lá em João capítulo 2, 1 João 2,
no versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, mas olha o que ele diz depois, a soberba da vida. Então existem pessoas que, moralmente falando, são pessoas, exemplos na sociedade. É o cara que tem um casamento exemplar, ele é fiel à esposa, ele não tem dificuldade com essa área da sexualidade, mas ele é alguém soberbo. Isso é suficiente para mandar essa pessoa para o inferno, porque isso não condiz com a lei de Deus. Isso é suficiente para dizer que ele é filho do diabo. Voltando aqui, João não está ensinando que o cristão, ele não pode, em um certo momento, pecar. O texto diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. O texto já é claro para nós. O verbo pecando aqui, ele está de uma forma que enfatiza exatamente essa questão de hábito, não é? A ideia é bastante clara já no texto. Aquele que tem um pecado como um hábito em sua vida, esse está demonstrando que não conhece a Deus. Esse demonstra que não permanece em Cristo. Então nós concluímos que, nesse ponto, pecados não confessados, indiferença diante da lei do Senhor, mais uma vez, aquilo que já falamos, falta de amor por Deus e pelo próximo, caracterizam aqueles que não permanecem no Senhor, ou seja, que não têm comunhão com Ele. Então, o que é o pecado na vida dos cristãos? Como nós devemos encarar o pecado? Nós devemos encarar um pecado como um acidente, e não como um hábito. Se você, de repente, olha para a sua vida, e você tem identificado pecados que ainda não foram superados, pecados que fazem parte da sua agenda cotidiana, pecados que modelam a sua forma de ver o mundo, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Esse pecado, ele se constitui então no seu Deus, porque todo pecado é uma espécie de idolatria. O pecado na vida do cristão não deve ser um hábito, mas deve ser um acidente. Olha o que é que diz João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar. Então o pecado não pode ser encarado como uma prática cotidiana, mas como um acidente. Nós não pecamos ou buscamos não pecar porque nós odiamos o pecado. Não é simplesmente porque nós queremos manter um padrão diante de Deus, mas é porque nós amamos mais a Deus do que o mundo. Quando João ele inicia o verso 15 do capítulo 2, ele vai exatamente dizer isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, em outras palavras, João diz, não ama a Deus. É por isso que precisamos pedir a Deus aquilo que Davi pediu, Senhor, dai-me um coração puro. Porque os nossos pecados, irmãos, têm a ver com aquilo que nós amamos, as nossas paixões. Nós precisamos pedir a Deus que, Senhor, nos ajuda a amar o Senhor sobre todas as coisas. Não é à toa que Jesus ele é radical na sua resposta ao escriba. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Não ter Deus como mais uma de nossas paixões, mas ter Deus como o nosso amor maior, o supremo nas nossas vidas. Se nós, irmãos, queremos, então, buscarmos viver de conformidade com a palavra de Deus e encararmos o pecado como um acidente, nós precisamos pedir a Deus muito mais do que mudar o nosso comportamento, mudar o nosso coração. É claro que o comportamento é importante. É claro que nós devemos mudar a nossa forma de agir. É claro que nós devemos mudar a nossa forma de falar. Mas isso tudo pode ser uma maquiagem. Porque eu posso, de repente, manter um padrão por temor de homens e não por temor a Deus. Eu posso, de repente, chegar aqui e tratar minha esposa de uma maneira maravilhosa. Eu posso chegar aqui e, de repente, ter uma postura diferente, porque um irmão chegou para mim e falou, olha, não se comporta dessa forma, está muito extravagante, melhora, tal, caminha assim dessa forma. E eu vou mantendo aquele padrão social tranquilo. Mas o meu coração é rebelde diante do Senhor. O meu coração odeia a lei de Deus. Então nós precisamos pedir ao Senhor, Deus, muda o meu coração, Senhor. E é aí que nós vamos ver o pecado como um acidente. Se nós pedimos a Deus que coloque amor nos nossos corações, mais por Ele do que pelo pecado. Nós pecamos, irmãos, porque nós amamos
tendemos a amar uma independência a partir de Deus. Nós precisamos fugir disso, porque o que é o pecado? Senão a satisfação fora daquele que pode nos satisfazer por completo, que é o próprio Deus. O pecado é isso. Não é à toa que Davi, quando ele pecou, ele ali naquela situação de Batseba e Urias, Davi ele não chega simplesmente e diz no início: Senhor, eu pequei contra Urias. Davi ele diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por quê? Em outras palavras, Davi ele diz: eu achei, Senhor, que eu poderia bancar a minha vida a parte do Senhor. Eu achei que eu poderia satisfazer o meu coração sem o Senhor. Eu achei que eu poderia interpretar a realidade sem o Senhor. Eu achei que eu poderia viver sem o Senhor. Essa é a natureza do pecado que tenazmente tem nos assediado. E nós precisamos fugir disso. Davi, ou João, ele falando ainda sobre o proceder dos verdadeiros filhos de Deus, do cristão, ele não só nos ensina que o pecado é um acidente, mas ele nos ensina que nós não podemos viver na prática do pecado, porque em nós habita a divina semente. Olha o que é que diz aí, no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A palavra semente, ela tem uma conotação figurativa. A natureza de Deus, ou o princípio divino da vida. O crente verdadeiramente regenerado tem uma nova disposição diante de Deus e do pecado. É aquilo que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, na última parte, onde ele fala que nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqueles que são nascidos de Deus têm uma nova disposição diante do pecado, que é evidenciada, impulsionada pela presença. Aquilo que João vai dizer no seu contexto, desde o versículo 12 do capítulo 2 até o versículo 27, pela presença da palavra do Senhor e pela presença do Espírito Santo em nós, que faz com que nós venhamos então a ver as coisas de uma maneira diferente. Nós não podemos continuar na prática do pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não podemos continuar na prática do pecado, porque a palavra de Deus habita em nós. Então, por mais fraco que eu e você venhamos a ser diante de algumas adversidades, diante de alguns pecados, nós não podemos continuar nessa prática. É uma questão de constatação aqui. Isso aqui não é uma exortação, mas é uma questão de constatação, porque o Espírito Santo de Deus e a palavra habitam em nós. Então é impossível um verdadeiro filho de Deus viver na prática do pecado. E o desdobramento disso, irmãos, é impossível um verdadeiro filho de Deus, quando confrontado pelas Escrituras, não se arrepender diante dela. Ele pode, de repente, ter o seu coração duro por alguns momentos, mas ele irá se arrepender quando ele for confrontado, porque nele habita a palavra, nele habita o Espírito. E aí, às vezes, nós simplesmente levamos isso de uma maneira tranquila e de uma maneira leviana. Quando alguém chega para confrontar alguém na igreja, e alguém chega e diz: não, mas fica tranquilo, não vai falar com ele se retrai, ele foge, ele se esconde, ele não quer mais saber. Irmão, nós estamos aqui no meio de crentes ou no meio de ímpios? Nós fomos colocados aqui para nos edificar, ou fomos colocados aqui para olhar para a cara uns dos outros e fingirmos que nos edificamos? Se nós pensamos em progredir na caminhada cristã, se nós pensamos em nos livrar do endurecimento que o pecado pode trazer aos nossos corações, nós não podemos abrir mão do ministério da igreja de edificação mútua. E eu acho muito interessante, por exemplo, o que diz lá em Hebreus capítulo 2. É um texto muito utilizado, por exemplo, por Paul Tripp. Desculpa, capítulo 3, versículo 12, versículo 13. Já li esse texto aqui algumas vezes. Eu acho esse texto maravilhoso. Versículo 12 ao versículo 13 do capítulo 3 de Hebreus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado. Pelo contrário,
exortai-vos mutuamente cada dia. Eu sei que a palavra exortar, ela tem às vezes uma conotação negativa no nosso meio. A ideia de exortar é de encorajamento. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do quê? Do pecado. Se eu abro mão de ser exortado pelo meu irmão, se eu abro mão por uma questão de milindre, de ser abençoado por aquilo que meu irmão pode me ajudar na palavra, eu estou simplesmente me colocando à disposição do diabo, para que o meu coração seja endurecido. E a partir de agora, aquilo que eu achava que era pecado, aquilo que me entristecia, já não me entristece mais. Aquilo que me deixava triste diante da lei do Senhor, já não me deixa mais triste. Porque eu simplesmente não quero ser contrariado por ninguém, confrontado por ninguém. Daí, irmãos, como é fácil para nós procurarmos pessoas que concordam conosco. Nós procurarmos pessoas que vão dizer exatamente aquilo que nós queremos ouvir. E como nós somos mestres nessa arte de contarmos a nossa versão de uma maneira piedosa, para que as pessoas sintam pena de nós, para que as pessoas se compadeçam e não digam aquilo que nós precisamos ouvir. Então, irmãos, nós precisamos fugir disso. Esse é o contexto geral daquilo que João tem a nos ensinar. Não é à toa que ele fala de comunhão. Se nós queremos lutar contra o erro, se nós queremos evidenciar que de fato nós somos cristãos, nós precisamos nos preocupar com isso. Nos preocupar através da exortação mútua. Nós evidenciaremos que de fato a palavra habita em nós, nós temos uma nova disposição. A partir de agora, nós não nos tratamos segundo a carne, segundo aquilo que era a nossa vida. Nós nos tratamos segundo a lei de Deus. João está querendo dizer, se uma pessoa verdadeiramente nasceu de Deus, então algo radical lhe aconteceu. Ela reconheceu uma nova natureza e é assim, e por causa disso, lançada em um novo curso. Esse curso é o da santidade. Logo, se essa pessoa não segue rumo à santidade, isso indica que nunca nasceu de novo. Não há santidade, à luz do que João já nos ensinou no versículo 5 do capítulo 1. Sem comunhão. Não há santidade sem a ajuda do irmão. Não há santidade carreira solo. Se eu quero viver em santidade, eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso de um irmão piedoso, de um irmão crente, que caminhe comigo. E muitas vezes chegue para mim e fale aquilo que eu não quero ouvir. Mas que me encoraje também. Mas que também traga esperança. Mas que diga aquilo que eu tenho feito e que não tem agradado o Senhor. O grande problema é que às vezes nós, quando chegamos para nos exortar, na verdade nos repreender, chegamos baseados em pressupostos que não são bíblicos. Baseamos muitas vezes as nossas repreensões naquilo que é a nossa preferência pessoal. Eu quero que você seja dessa forma, eu quero que você seja do meu jeito. Mas o Senhor nos exorta a repreendermos os irmãos, para que ele seja como quem? Como o próprio Senhor Jesus. Eu tenho que ir ao meu irmão e repreendê-lo, não porque simplesmente isso vai fazer com que ele reconheça o erro, mas porque eu quero que ele seja parecido com Cristo. E para que eu faça isso, eu preciso amar, irmãos. Porque é impossível eu repreender biblicamente se eu não amo o meu irmão. E aí, por último, nós temos uma exortação à prática da justiça. Olha o que aqui diz o verso 7 e o verso 10. Filhinhos, verso 7. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João repete aquilo que nós vamos ver, por exemplo, no verso 29, que já foi lido. Mas eu quero ler mais uma vez. Verso 29 do capítulo 2. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E nós aprendemos no domingo passado que essa prática da justiça, na verdade,
é ser santo como Deus é santo. É de fato demonstrarmos essa filiação. É aquela ideia que nós colocamos aqui sobre os traços de família. É nós termos então o sotaque, digamos assim, entre aspas, o sotaque de Deus. É falarmos como Deus falaria sobre determinados momentos. É pensar e agir como Deus agiria. 1 Pedro capítulo 1, verso 14 ao verso 15. Diz o texto, como filhos da obediência, texto que inclusive foi lido no domingo passado, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. João, ele vai mais uma vez exortar os seus leitores, só que agora ele chama a atenção dos seus leitores para que eles não sejam enganados. E aí, às vezes, nós olhamos alguns textos da Bíblia e interpretamos de maneira equivocada. Por exemplo, esse versículo aqui mostra para nós que é possível nós conhecermos alguém que verdadeiramente é filho de Deus. João diz, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Ou seja, aquele que não pratica a justiça, esse não é filho de Deus. Não se engana enquanto é isso. E às vezes a gente está querendo ser redentor das pessoas na igreja. Não, mas fulano é crente, pastor. É porque ele é assim mesmo. Não, ele está praticando a justiça. Ele está demonstrando através das suas obras que de fato ele é filho de Deus? Não. Ele simplesmente sempre faz as mesmas coisas. Ele simplesmente sempre pensa da mesma forma. Ele não muda. Ele quer agir fora dos padrões de Deus. Ele sempre foi assim, pastor. Fica tranquilo. Irmãos, não nos deixemos enganar. Aquele que não pratica a justiça não é filho de Deus. E olha, que consola o nosso coração é que vai ter um dia que o nosso Redentor vai voltar. E Ele sabe quem são os seus. Ele sabe quem são os seus filhos. Jesus, Ele nos orienta a não arrancarmos. Mas vai ter um dia que Ele vai vir. Ele vai separar o joio do trigo. Ele sabe. Então, sim, nós podemos olhar para a igreja. Nós podemos olhar e saber que existem pessoas que de fato não comungam da mesma fé que nós. Ainda que sejam pessoas que tenham sido batizadas, dão o dízimo, pessoas que ouvem a palavra, pessoas que estão aqui domingo após domingo, mas porque não praticam a justiça de Deus, porque não há progresso na caminhada, porque não há interesse de viver em comunhão, porque sim, essa é a colocação que João faz aqui. Olha o que ele diz, que não pratica a justiça, não procede de Deus. E aí ele traz uma explicação do que significa não praticar a justiça. Olha o que ele diz, nem aquele que não ama seu irmão. Então, se eu não estou interessado nessas coisas, sim, a gente pode ter tranquilidade nesse aspecto. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que nunca nasceram de novo. Mas existe uma saída. A saída é simplesmente clamar a Cristo que seja o seu Senhor. Pode ser que esse seja a sua situação hoje. Pode ser que você, muito embora esteja na igreja há 20, 30 anos, eu nasci na igreja, pode ser que você ainda não tenha um relacionamento com o Redentor. O que eu convido você nesta noite não são aqueles apelos que nós vemos por aí, mas é exatamente aquilo que nós vemos, por exemplo, lá em capítulo 13, se eu não me engano, na última perícope, no último parágrafo, onde nós observamos que as pessoas, elas iam, onde Jesus entrava, as pessoas iam e clamavam para que ao menos pudesse tocar na orla das suas vestes. Você pode clamar ao Redentor nesta noite e pedir a Ele que tenha misericórdia de você e que aceite a sua vida. Porque aquelas pessoas, quando elas buscavam tocar na orla das vestes do Redentor, elas não estavam simplesmente ali tendo uma postura mística de, vou tocar e eu vou ser curado. Nós sabemos que na orla das vestes de um judeu estavam as borlas, que demonstravam o compromisso do judeu com a lei. É quando aquelas pessoas tocavam, elas falavam de outra forma, o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus. Então, de fato, eu estou aqui, clamando ao Senhor, para que ao menos
o Senhor me aceite como seu filho. O Senhor me aceite. Logicamente, o Senhor me aceite, o Senhor Deus, o nosso Pai. Então, não é você quem aceita Ele, é Ele quem te aceita, soberanamente, se assim Ele quiser. O que você pode fazer é clamar. Qual é a sua condição hoje? Qual é a sua condição nesta noite? Você de fato é um filho de Deus? Ou você é um filho do diabo? Irmãos, Deus não está preocupado com o rol de membros da nossa igreja. Nós estamos preocupados em atualizar o nosso rol de membros. Mas Deus já tem o seu rol atualizado. O seu rol já está decretado desde a eternidade. Ele sabe quem são os seus filhos. Ele sabe aqueles que não lhe pertencem. Quero voltar aqui, versículo 10, mais uma vez. Esse versículo, ele também traz para nós ele acaba, na verdade, com essa falsa ideia de muitos que acreditam que todos os homens são filhos de Deus. Há apenas duas filiações neste mundo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus evidenciam sua filiação através das suas obras, uma vez que tiveram suas naturezas transformadas. Quero deixar claro aqui, que o que João está ensinando para nós, não é que as obras elas são meios de salvação, mas elas são evidência de salvação. Segundo, os filhos do diabo demonstram sua filiação também por meio das suas obras, e essas de injustiça. João chama a nossa atenção ao mencionar uma obra de justiça. Qual é a obra? Amor ao próximo. Quem não ama o seu irmão é filho do diabo. Quem ama é filho de Deus. É basicamente isso que João nos ensina aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, irmãos, refletir sobre o cristianismo que nós temos vivido e almejarmos progresso, maturidade. Não coloque a culpa do seu pecado em ninguém. Não coloque a culpa do seu pecado no pastor, no presbítero, ou seja lá quem for. Sempre foi assim, desde o Éden. Sempre nós buscamos colocar a culpa dos nossos atos em alguém. Mas se pergunte, nesta noite, será que de fato eu sou filho de Deus? E se eu sou filho de Deus, eu tenho que viver de acordo com o meu Pai. Eu tenho que evidenciar traços dele. É de repente você olhar para alguém, olhar para uma criança e perceber que nessa criança você vê os trejeitos do pai, você vê a forma do pai falar, você vê a forma do pai se comportar. O menino toma decisões que o pai tomaria porque ele aprendeu com o pai. É exatamente essa ideia. Que o Senhor nos ajude nesta noite a, de fato, sermos seus filhos e evidenciarmos isso.